Muitas pessoas perguntam o que a ufologia tem a ver com espiritualidade, e tudo tem a ver, porque até os espíritas mesmo, como Allan Kardec, ele fala da pluralidade de mundos. Chico Xavier, ele escreve cartas da mãe dele quando desencarnou, fazendo suas viagens por Saturno, e as pessoas que já estudaram esses livros percebem que nós não estamos sós. Existem mundos paralelos, existem os tipos de contato que nós vamos abordar aqui hoje. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. É um tema que não depende de religião. Espiritualidade, ela perpassa por qualquer religiosidade. E é um tema também que muitas pessoas, às vezes a gente recebe telefonemas de pessoas de religiões mais tradicionais que dizem: olha, eu sou evangélico, eu sou católico, mas eu estou vendo coisas. E isso é muito importante, o conhecimento da espiritualidade também, porque a gente faz o tratamento e vai ver se é espiritual, se é um contato ufológico. E nisso, a hipnose regressiva também, ela ajuda bastante. Tem alguns contatos, inclusive, que são por projeção astral, que é 90% de nós temos esses contatos quando estamos dormindo, que se chama catalepsia projetiva. Muitas pessoas acham que está sonhando, está em outro lugar, e é aí que nosso espírito, quando sai do corpo, ele vai fazer as buscas, porque nós temos a capacidade de estar no mínimo em 2 lugares ao mesmo tempo, em mundos paralelos. Alguns filmes já vêm abordando isso, Doutor Estranho, Sense8, alguns filmes estão começando a mostrar, tirando os efeitos cinematográficos, que é importante, senão não tem audiência, mas são assuntos que estão vindo à tona pelo cinema, pela música, pela frequência, pelas curas. Muitas curas estão chegando aí, e vamos começar pelo primeiro slide. O que são fenômenos anômalos? Nós podemos dizer que a ufologia ela trata de fenômenos anômalos, que são estudados pela parapsicologia. Eles são anômalos porque são difíceis de serem explicados pelos modelos científicos tradicionais. É o que acontece, por exemplo, com os agroglifos, que é um contato de segundo grau. No Paraná teve lá na fazenda, de uma noite para amanhecer o dia, aquela quantidade de formas de geometria sagradas. São círculos ingleses que começaram em Londres e expandiu por todo o planeta. E no Brasil já existe. Claro que algumas pessoas costumam às vezes falsificar, mas isso é muito fácil. A olho nu você vê que é falsificado. O tipo de avistamento, por exemplo, de primeiro grau, às vezes a gente passa um satélite e às vezes é muito vulgarizado. Por isso que é um estudo que precisa de uma base da ciência, ou de pseudociência, como alguns chamam a ufologia. E vamos fazer o contexto da ufologia com a espiritualidade nessa noite de hoje, conforme foi proposto. Então, o que são fenômenos anômalos? Vou falar alguns aqui que muitas pessoas já vêm estudando, na parte espiritual tem muito esse contato, porque eles estão chegando nas casas espirituais com curas muito rápidas, curas para nós que precisamos mesmo, numa frequência, numa vibração. Contatos e abduções. Contatos são aqueles que nós recebemos por meio de uma canalização, por exemplo. Antes a gente falava muito de psicografia, mas quando vem, e Tiago vai abordar essa diferença muito bem daqui a pouco, o contato é diferente da abdução. A abdução é de forma abrupta, a pessoa de repente está dirigindo e é puxado e aparece em outra cidade, no mesmo dia, na mesma hora. Então, são fenômenos anômalos porque não tem explicação. Existem relatos, existem livros sobre os assuntos e pessoas palestrantes, inclusive nos eventos de ufologia, que vêm trazer essa forma aí. Em Quixadá, aqui no Ceará, tem tido muitos casos de abduções. Claro que nós, seres humanos, precisamos ter cuidado. Nós temos uma racionalidade exacerbada, mas também precisamos acreditar naquilo que nós estamos recebendo. Então, esse auditório cheio aqui, de alguma forma, recebeu esse chamado para estar aqui, para, de repente, a gente debater isso que vem acontecendo com todos. Não só comigo, com as pessoas do Águas, mas eles querem mostrar para nós que nós precisamos salvar também o planeta Terra. Não é porque a gente é acostumado a ver aqueles extraterrestres atacando, atirando, como nos filmes hollywoodianos, mas eles estão aqui para preservar o planeta Terra. Isso quer dizer que a gente precisa se unir com essas forças que estão aqui para preservar mesmo o meio ambiente, preservar nosso sistema solar, que está ameaçado por tanta coisa que está acontecendo. Experiências fora do corpo.
é um tipo de contato. Experiência fora do corpo, às vezes a gente está dormindo e existem alguns sintomas de projeção astral ou catalepsia, como a gente fala. Você começa a sentir sensação que está inflando, você dá aquela tremedeira que está caindo, e a projeção astral é uma experiência muito boa. Muitas pessoas têm procurado o Wagner Borges, que vem também para cá, vai tirar todas as dúvidas. Há mais de 20 anos ele tem um instituto de projeciologia e ele conhece muito bem. É só colocar no nosso canal do Águas, tem várias palestras dele e vai tratar desse assunto, que é uma forma de nós, enquanto estamos dormindo, irmos lá para as bibliotecas espirituais, irmos ter contatos com esses seres, que daqui a pouco o Tiago também vai falar sobre os tipos de seres que aparecem. Às vezes não são parecidos com nós, humanos, e isso pode assustar, mas é só um signo linguístico que ele precisa apresentar para a gente saber que não é um humanoide, né? Não é humano. Ele precisa aparecer de outra forma. E essa experiência fora do corpo é um tipo de contato. E por experiência fora do corpo, muitas pessoas, autores, muita gente recebeu essas músicas clássicas e experiências de diversos autores dizendo que quando dormia, ia lá em determinado local, tinha uma experiência, voltava e escrevia o livro. Isso daí se chama experiência fora do corpo ou projeção astral, como queira chamar. Despertar da Kundalini. Kundalini é uma energia que todos nós, seres humanos, temos, está muito associada aos chakras, os 7 chakras principais e todos os outros. E essa energia Kundalini a gente perde durante a nossa própria racionalidade. Existem alguns mecanismos de você ativar a Kundalini, como a yoga, como a meditação, e é muito interessante. Isso é uma experiência anômala. Algumas pessoas, de repente, tiveram a ativação da Kundalini e mudam completamente. E às vezes ficam até diferentes, com transtornos, com experiências como se fosse depressão, ansiedade, porque a Kundalini desequilibrada, ela faz com que nós, seres humanos, passemos a ter uma vida diferenciada. E tudo é o equilíbrio, né? A gente precisa equilibrar. Por isso que quando alguém tem a Kundalini desequilibrada, precisa procurar um tratamento espiritual ou procurar um tratamento por meio de hipnose, de regressão, dessa forma de terapêutica também falando. Existem as aberturas paranormais, existem fenômenos como, por exemplo, poltergeist de objetos, coisas sumindo. Algumas pessoas às vezes somem objetos. Isso é possível sim, porque a parapsicologia ela explica esse fenômeno. Existem pessoas que chegam lá dizendo que são paranormais, às vezes vão fazer tratamento de desobsessão, mas às vezes a desobsessão, o tratamento espiritual não resolve. Isso daí tem que resolver por outros mecanismos e a gente precisa conhecer quais esses mecanismos. Às vezes é a hipnose, a terapia, outro tipo. A psicanálise também ajuda muito. Poltergeist, como eu falei, algumas experiências de flutuar objetos, é porque nós que não temos esse contato às vezes em casa, podemos achar que isso é coisa de filme, tem até um filme Poltergeist, mas o Poltergeist é um fenômeno através do qual os objetos somem, os objetos flutuam, o vento às vezes leva assim dentro da casa que não tem como, e a pessoa percebe que ali existe uma energia, uma segunda dimensão ali paralelo, porque a gente pode acessar essas dimensões. Por meio da meditação, por exemplo, a gente consegue canalizar, captar energias, sejam elas boas ou ruins, porque depende tudo de como a gente vai buscá-las. Comunicações espíritas são fenômenos anômalos. Algumas pessoas até hoje não acreditam em reencarnação, mas tudo é um ponto de vista. A pessoa não acredita, mas em determinado ponto da vida vai estudar e percebe que as coisas existem. E aí essas comunicações espíritas há muito tempo vêm sido passadas, desde as experiências de Allan Kardec, até hoje os fenômenos têm aumentado. Porque tem situações escritas, como o Tiago recebeu, inclusive o Divino Aterramento, que não faz parte mais do nosso vocabulário. É uma ordem que está, um comando, eu gosto de dizer que é o comando que está passando para nós essa ferramenta e pedindo para fazer o que eles não podem fazer, que é isso aqui, falar diretamente para vocês, porque nós estamos aqui na terceira dimensão. Terceira dimensão é isso que nós estamos vivendo. Existe doença, existe aborrecimento, existe reclamação, e que nós estamos aqui temos a missão que faça
a transmutação do planeta para a quinta dimensão, onde não vai ter tanta reclamação, onde a telepatia funciona. Algumas pessoas, inclusive, já se comunicam telepaticamente. Você pensa numa pessoa, do outro lado ela responde, ela manda uma mensagem. Vocês comecem a se observar mais. Pare de ansiedade e vocês vão ver que quando vocês estiverem no momento presente, as coisas vão chegar, a comunicação. Porque às vezes o seu mentor, como é que diz? Se você quiser falar, esse estelar que está do seu lado, querendo falar, está ali do lado, está soprando no seu ouvido e você acha que está com problema no ouvido. Então você precisa respirar mais e ver o que é que esse pessoal tem para passar, porque é muita informação e é muita coisa que tem que falar por meio de cada um de nós. Todos nós somos médios, todos nós temos essa capacidade de escrever, de canalizar e de receber ferramentas de cura, de trabalhar como terapeutas, de trabalhar a fim de crescer, de expandir a consciência, como muito se fala. E essas comunicações espíritas são essas. Possessões, que são possessões. Muitos, no início, é como aquele filme O Exorcista, né? A pessoa, de posse de um espírito, de uma força, começa a ter atitudes que não são dela. Isso daí, para alguns, ainda é uma coisa da mente, mas não é. É um tratamento que se faz espiritual, um tratamento que se faz terapêutico, para que a pessoa eleve o nível da consciência e essas possessões, elas deixem de existir, porque tudo é a mente que chama. Nossa mente tem a capacidade incrível de ativar uma energia positiva ou negativa. Por isso que a gente deve sempre vibrar de uma forma positiva e isso ajuda muito vocês procurarem músicas de 528 Hz. É muito fácil de encontrar, procurem. Quando vocês estiverem com ataque obsessivo, ataques energéticos, vampirismo, que existe muito, vocês procurem músicas mais elevadas, porque a música ela vai trazer você de volta para uma frequência superior. Inclusive o Divino Aterramento trabalha com notas musicais. Experiência próxima da morte, né? Muitas pessoas também narram, tem muitos livros falando, literatura falando sobre experiência quase morte, de pessoas inclusive que eram incrédulas, mas que passam a acreditar no outro lado. E a partir do momento que ela volta diferente mesmo. É como se fosse uma reencarnação dentro do próprio corpo. Nós estamos o tempo todo morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Antes não, morria e reencarnava, né, em outro corpo. Mas nós não temos mais chance, nós estamos vivendo praticamente a última experiência aqui, cada um de nós, e precisamos, dentro desse corpo, fazer a mudança que se faz necessária mesmo. Experiências de vidas passadas, muitas pessoas procuram regressões para fazer, mas às vezes elas vêm de forma voluntária. E para que fazer essas regressões de vidas passadas? Para entender também os compromissos que são firmados no nosso livro de vida. Quando nós viemos para cá, nós temos o nosso livro de vida entregue em branco e a gente vai escrevendo nossa história. E aí é importante, às vezes, acessar as vidas passadas para entender melhor os fenômenos. Experiências xamânicas, nós tivemos no Peru, lá em Machu Picchu, e lá a gente percebe, teve contato até com o xamã, como eles ainda preservam essa cultura local, da natureza, dos 4 elementos que a gente perde aqui. É tão fácil, a gente mora aqui do lado de um rio, do lado de uma praia, colocar os pés no chão e fazer a invocação dos 4 elementos. Isso já dá um equilíbrio para nós. E isso é chamado também como um fenômeno anômalo. Mas essas experiências xamânicas, inclusive os índios têm muito acesso aos seres estelares, aos seres de outros planos e tratam de forma muito natural. Tivemos também no Vale do Pati, conversando com algumas pessoas que tiveram avistamentos de naves, e eles falam de forma muito natural. Se aparecer um aqui agora, sai todo mundo correndo, né? Mas lá para eles é natural, para os índios, eles conversam de igual para igual mesmo, para eles, porque eles já têm esse contato, essa naturalidade que a gente precisa aprender. Então esse processo desse fenômeno é assim. Existe o fenômeno anômalo, por exemplo, a obsessão. Vamos pegar um daqueles ali. Depois vai ter um impacto na consciência. A consciência da pessoa, ela vai ser alterada depois desse fenômeno, que pode ser bom ou pode ser ruim. Como também uma canalização de um ser para escrever um livro, uma canalização para receber uma ferramenta de cura, como o Divino Aterramento de Tiago pelos Orinianos de Orion, e cada um vai receber e a pessoa vai expandir a consciência, porque ela para 2 vezes antes de realizar determinadas tarefas que achava bobagem, né? Porque eles diziam assim que o tempo é muito curto e a gente se preocupa com tanta bobagem, né?
Trauma, às vezes existe um trauma na pessoa, existem muitos sintomas aí que vão desencadear desses traumas que eu vou passar no próximo slide. As consequências e a transformação, seja ela positiva ou negativa. Ninguém volta de uma experiência, de um fenômeno anômalo dessa forma. Muitas pessoas que têm contatos e abduções, elas voltam completamente diferentes e aí tidas às vezes como loucas, né? E não são. Às vezes de repente ela para de comer carne de um dia para a noite e a família não entende aquilo. Ela cessou alguma coisa diferente mesmo e ela não quer mais realizar determinadas tarefas que para ela já não servem mais. E isso daí a gente tem que respeitar a opinião e o ponto de vista de todos, né? E sem julgamentos, porque aqui a gente não está para julgar ninguém. Como são desencadeados processos? Por práticas de mediunidade. Como eu falei, todos nós somos médiuns e em algum determinado momento da vida às vezes a pessoa foge, né? Eu não quero ter contato, eu não quero ir para aquele negócio lá porque se chegar alguém e soprar no meu ouvido, é um medo do desconhecido ou um medo do compromisso, porque nós assumimos. E aí depois, eu digo, como Wagner Borges fala, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele aos 14 anos, foi a projeção astral. Porque a partir da projeção ele começa a se comunicar com os espíritos diversos e aí trazer para nós esse conhecimento. E a vida é muito mais simples quando a gente conhece. Não existe medo. Tem que ter medo de quem está vivo, né? Como a gente fala. Canalização, que é um tipo de contato, que vai ser abordado daqui a pouco. Contemplação, uso da pirâmide. Muitas pessoas usam as pirâmides para se conectar. E a pirâmide, ela tem essa capacidade pelo seu formato, pela geometria sagrada que eles têm passado. Técnicas corporais, como eu falei, são coisas que as pessoas ainda estão conhecendo e que são passados por esses seres. São tratamentos que em uma sessão você recebe, muda seu sistema de crenças completamente. Crenças que você tinha passa a não ter mais, crenças que limitam as pessoas. Terapias, rituais e meditação. Nós seres humanos adoramos rituais. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, por mais que diga que não, mas a gente sempre tem um ritual para tomar banho, ritual para sair de casa, ritual para comer. Então, toda a nossa vida, desde o início dos tempos, a gente faz sempre os rituais e nas religiões também existem os rituais. De forma prática e de forma espontânea, contato, abdução, experiência fora do corpo, mesmo que a pessoa não queira, ela vai ter experiência fora do corpo. Quando eu comecei a falar esse assunto, as pessoas começam sempre a dizer como foi. Sonhos, principalmente, sonhos que podem ser premonitórios, sonhos que podem ser reveladores de muitas coisas, como sempre foram passadas. Inclusive na Bíblia tem as experiências de sonhos vividos por José do Egito e várias passagens. Os sonhos, eles são comunicações com nossos seres de nossa família ancestral, de nossa família espiritual. Todos nós temos nossa família, nossas mônadas estelares, da qual viemos e vamos voltar um dia para lá, com a sensação de ter feito ou não o nosso dever aqui. Vidas passadas, despertar da Kundalini, experiências próximas da morte, aberturas paranormais. E aqui, consequências dessas práticas aí, desses fenômenos anômalos. A gente tem na psicologia, nós temos as patologias psíquicas que são estudadas pelos diversos, inclusive Freud estuda muito, e Jung que gosta de estudar os arquétipos, né? O inconsciente coletivo, tudo aquilo que nos liga aqui, todos nós estamos ligados aqui por símbolos. Se eu colocar um símbolo aqui de uma geometria, as pessoas vão entender porque isso faz parte do inconsciente coletivo, que todos nós trazemos a capacidade de nos comunicar até pelo nosso DNA espiritual, que é um assunto muito estudado também na ufologia e na espiritualidade, que é o DNA. Inchaço do ego, ansiedade, depressões, identificação arquetípica. Essas daí a psicologia, a pessoa procura logo o psicólogo e vai estudar, vai ser enquadrado pela psicologia um desses fenômenos. Já pela física, a gente vai ver queimaduras, pessoas que aparecem com queimaduras, com marcas de geometria sagradas, marcas de símbolos, que quando você percebe são símbolos relacionados aos pleiadianos, aos orinianos, a seres de outros lugares também, de Sírios, né? Eu falei de Sírios ainda. Problemas nos olhos, as pessoas
acordam às vezes com os olhos muito vermelhos, a gente vai logo atribuir conjuntivite, é um derrame ocular, seja o que for, mas a gente nunca procura saber se é um fenômeno anômalo, se é um fenômeno de parapsicologia, de ufologia, de espiritualidade. Problemas na coluna parece muito estar relacionado a essa questão de contatos também, marcas no corpo, psicossomática, a pessoa fica com cefaleia, arritmia cardíaca, problemas intestinais, náuseas, dores no corpo, dificuldades respiratórias, espasmos musculares e alergias. Então, muitas alergias, inclusive, as pessoas começam logo a tomar remédios, mas são provenientes desses contatos. E quando eles começam a contactar nosso corpo, ele vai atraindo essa energia e não vai conseguindo mais dar conta, tanto no ponto da respiração, a gente começa a respirar com mais dificuldade e pode ficar tonto mesmo. Aqui no interior do Sergipe, muitas pessoas têm dito que tem aparecido essa energia, mesmo que não seja um avistamento, por exemplo, como de 3º grau, de 2º grau, de 4º grau, mas as pessoas têm sentido algo diferente, uma energia rondando. Todos nós vamos ter a capacidade de enxergar melhor, seja a parte espiritual, seja a parte de nossos irmãos mais velhos, como a gente costuma chamar, que estão lá em outros planos e que existem, que nós não estamos sós e que outras pessoas estão, inclusive, tratando do assunto com muita seriedade. É um assunto muito sério e é tanto que vocês todos estão aqui buscando isso para entender melhor esses fenômenos aí, ditos como anômalos agora, mas que futuramente todos nós vamos ter acesso diretamente. Eu vou passar a palavra agora para Tiago, ele vai dar continuidade aqui na palestra. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, que tudo que a gente está trazendo aqui de forma breve, resumida, faz parte de toda a nossa experiência junto com o grupo e formatar sempre pesquisas e avanços na seara ufológica e atrelada à espiritualidade também. Aqui eu coloquei um pouco do conceito de canalização, porque é natural quando a gente coloca ufologia e espiritualidade, a gente definir logo qual a diferença entre uma psicografia e uma canalização. Então vou abordar um pouco do que se trata a canalização e posteriormente a gente fala um pouco sobre a psicografia. Então, a canalização seria um processo similar ao do transe mediúnico, só que o sujeito sentiria uma interferência no seu corpo e mente diferente em frequência. As informações recebidas seriam consideradas alienígenas ou de um teor desconhecido. Então, na canalização, você percebe um campo vibratório diferente. Geralmente, nas canalizações, a temperatura, inclusive, do ambiente fica diferenciada. Geralmente, a temperatura cai do ambiente, justamente pela presença desses seres de outros planetas, de outras dimensões. Já na psicografia, existe um empréstimo da mão do médium e ali, de forma consciente, o médium sabe o que está sendo feito tranquilamente. Já na canalização, o médium fica, como eu coloquei aqui, numa espécie de transe. A canalização é um fenômeno em que a pessoa é tomada ou recebe mensagem de outra personalidade que o usa como condutor ou médium. Essa personalidade é geralmente de outra dimensão ou nível de realidade. É muito perceptível essa questão de outra realidade, de outra dimensão, de acordo com o conteúdo. Geralmente, os seres de outras dimensões, eles vêm trazendo mensagens muito mais aprofundadas diante do planeta, diante da coletividade, porque a grande preocupação desses seres, tanto dos orianos, quanto dos sirianos, quanto esses ultraterrestres, é justamente o projeto do planeta Terra. Já na psicografia, geralmente é uma mensagem direcionada para uma pessoa que desencarnou, uma mensagem para o círculo ali do centro espírita. Então é algo muito mais privativo. Já as canalizações, as mensagens elas vêm com uma robusteza de uma coletividade. O objetivo é o coletivo de ampla expansão. E aí eu trago aqui alguns tipos de contatos, né? Contato de primeiro grau é aquele contato que você avista bem lá de longe, um ponto se mexendo. Acredito que muitos de vocês já tenham visto algum tipo de movimento anômalo no céu.
algum tipo de estrela que não era estrela, ali era alguma coisa diferente. Tem uma experiência lá em São Paulo, que houve um retiro lá na praia, e justamente para essa vigília, e aí as pessoas estavam aguardando, e justamente começou a ter um movimento um pouco diferenciado, e algumas pessoas disseram, ali deve ser uma estrela cadente, uma estrela qualquer, enfim. E aí uma criança diz assim, ali é um ônibus, ou seja, de tão grande que era efetivamente ali a nave, então até a criança estava vendo que não era uma estrela, era algum objeto realmente não identificado que estava ali presente fazendo algum tipo de contato. Então esse é o contato de primeiro grau com ou sem tripulante, né? Geralmente as forças aéreas, empresas aéreas também, existem vários relatos aqui no Brasil, a gente tem acesso porque nós somos, né, pesquisadores, nós temos acesso a vários relatos de pilotos que já ratificaram objetos não identificados enquanto o trajeto ali de um voo comercial, por exemplo. Então é algo muito mais próximo da gente do que possamos imaginar. Contato de segundo grau, então o OVNI ele deixa algum efeito físico no ambiente, tais como marcas de aterrissagem, que é o exemplo dos agroglifos, que é quando a plantação, a vegetação fica com algum tipo de geometria, algum símbolo marcado. Na Inglaterra tem muito, nos Estados Unidos, então os agroglifos eles vêm e ainda é um mistério para toda a ufologia entender exatamente qual o objetivo dessas marcas nessas plantações, qual o objetivo. O que se sabe até o presente momento, que a ciência, né, já consegue comprovar, é que o sinal do celular dentro do agroglifo funciona, fora do agroglifo, ao redor do agroglifo fica sem sinal de celular. Então há uma interferência de frequência, há uma interferência energética próximo a esses sinais nas plantações que são os agroglifos. O contato de terceiro grau é uma visão do OVNI com tripulantes bem próximos e há um contato com eles, então é algo muito mais próximo. Lá no Vale do Pati nós estivemos para também fazer uma imersão, uma pesquisa, e o guia que estava nos acompanhando, ele mencionou justamente esse contato de terceiro grau. Ele estava acampado lá em um determinado local do Vale do Pati, que fica na Chapada Diamantina, e aí ele teve a nítida percepção, a visão de um ser descendo de algum objeto com uma luminosidade muito forte, tanto que ele não conseguia fixar o olhar para aquele objeto, para aquele ser que estava saindo daquele objeto, de tão forte que era. E aí Fábio ele mencionou que tem a inflamação nos olhos, irritabilidade nos olhos, isso daí também é uma consequência bem natural pós um contato. O contato de quarto grau, que são as abduções, que é justamente quando o corpo físico da pessoa ela é retirada de um local, levado geralmente para alguns laboratórios, e daqui a pouco eu vou aprofundar mais um pouco sobre essa temática, para fazer alguns experimentos, enfim, para ter essa identificação da genética humana e de como está esse acompanhamento desde os primeiros seres humanos aqui no planeta até como nós estamos agora em termos de DNA e toda a estrutura do corpo. Então são as abduções. E o contato de quinto grau são os contatos mentais, que, como o Fábio falou, são os contatos efetivados pela projeção astral. Eu particularmente tive o contato de quinto grau, inclusive fui até a professora doutora Gilda Moura, que ela é especialista em contatados e abduzidos, e foi com ela que nós fizemos a nossa formação da hipnose regressiva para contatados e abduzidos, porque não é qualquer tipo de regressão, não é qualquer tipo de profissional que está habilitado a lidar com contatados e abduzidos, porque são várias consequências. Então a gente estuda cada caso que o grupo leva a cada 2 meses para justamente a gente entender como é que está a questão do contato de quarto grau, como está a questão do contato de quinto grau, como está todo esse movimento desses contatos, desses seres que, como Mônica fala, são seres que são nossos irmãos mais velhos, que na realidade não há o que temer, na realidade eles estão preocupados conosco
e com o nosso planeta. Por isso que todos os recados, todas as mensagens, ferramentas, são justamente para elevar a nossa consciência, o nosso padrão vibratório e, consequentemente, salvar o nosso planeta. E não é nenhum tipo de demagogia, nenhum tipo de romantismo quando a gente fala de salvar o nosso planeta, porque existem dados científicos que a cada dia 150 espécies de plantas e animais são extintos do nosso planeta. Então, isso daí é muito grave. 150 espécies de plantas e animais são extintos do nosso planeta por dia. Então, isso daí é muito grave e temos sim que agir. E os seres de outras dimensões, eles estão sim preocupados com o planeta Terra. E se a gente, dentro dessa moratória, não efetivamente prestar atenção no que nós estamos produzindo, nós estamos fazendo e evidenciar um comportamento diferenciado, vai ficar um pouco difícil esse equilíbrio entre os seres humanos e efetivamente o projeto do planeta Terra. E o padrão de abdução, então a pessoa deve ser levada contra a vontade de um lugar terrestre e por um ser não humano. Então isso daí é de praxe. Todos os relatos que nós catalogamos relacionado à abdução, então não existe abdução voluntária. Então não existe você dizer que quer ser abduzido e marcar aí, enfim, com um suposto extraterrestre, você vai realizar ali a abdução. Não existe. Toda abdução que nós pesquisamos e catalogamos, todas as abduções foram categóricas em dizer que foram contra a vontade. E, inclusive, isso daí gera um trauma na pessoa. Isso daí gera um trauma no abduzido, que isso daí depois a gente vai aprofundando também. Os seres devem levar a pessoa para um lugar fechado, de aparência não terrestre e que a testemunha supõe ser uma aeronave. A gente coloca aqui supõe porque os relatos são vários, então aqui a gente está colocando um equilíbrio diante de todos os relatos dos abduzidos que nós tivemos o contato. E geralmente esses abduzidos, esses seres humanos como nós, que são levados para outras dimensões, outras estruturas, voltam com um padrão de frequência energética diferenciado. Existe uma pesquisada, uma abduzida em Portugal, que ela passou durante um bom tempo, algumas semanas, que todo local que ela passava, as luzes elas se apagavam, os eletrodomésticos eles não funcionavam por conta da frequência que ela retornou. Neste lugar, a pessoa deve se submeter a exames, a comunicação deverá ser verbal, telepática ou ambas. Então isso daqui nos relatos também é muito categórico, que para os abduzidos são feitos exames. Vários abduzidos falam, eu fui colocado em uma maca, em uma mesa que eu não sei identificar como era, algumas agulhas foram colocadas em meu corpo, várias pessoas estavam me observando, algumas outras pessoas estavam anotando coisas. Então isso daí é muito comum nos relatos e nas regressões de pessoas que foram abduzidas. E a comunicação ela pode ser verbal, telepática ou ambas, a depender do trauma, porque a pessoa está ali forçada, a pessoa não consegue verbalizar nada, então o contato é estabelecido telepaticamente, dentro da cabeça da pessoa, ou das duas formas. Essas experiências devem ser lembradas conscientemente ou através de métodos de atenção focado, como exemplo a hipnose. Então, às vezes a pessoa ela chega com trauma, mas ela não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Então, às vezes é aquela pessoa que de uma hora para outra, ela não quer sair do quarto, ela fica muito retraída, e aí a família não sabe o que está acontecendo ali, porque era uma pessoa tão comunicativa, tinha acesso a tantas coisas, e de uma hora para outra ela parou de ter a vida social. E quando a gente coloca a pessoa dentro da hipnose regressiva para verificar se é um contato ou uma abdução, a gente verifica que na realidade, naquele caso, é um trauma que foi ocasionado por conta de uma abdução. Então isso daí vem à tona dentro do consultório. E às vezes a pessoa ela lembra de flashes. Nem sempre as pessoas elas se lembram exatamente desde o início até o fim, tudo como aconteceu. Geralmente as pessoas, a maioria dos relatos aponta que alguns flashes dos acontecimentos. Me lembro que eu estava numa mesa, enfim. E aqui são alguns sintomas, dos abduzidos.
tremor pelo corpo, sensação de passar por uma corrente elétrica pela pele, vibrações, movimentos involuntários, gestos diferenciados, paralisação em determinadas posições, muitas vezes em saída do corpo, o corpo fica catatônico, pressão muito forte na cabeça e ao redor, forte dor de cabeça, contrações musculares, muitas vezes a sensação de não mais sentir as dores usuais. Então, às vezes tem pessoas que são abduzidas e dizem assim, eu fui curado, né? Esses seres, eles me curaram. Outras vezes, dores por todo o corpo. Então, isso daí são dados de toda a nossa pesquisa e diante dos relatos. Sensação de calor ou frio extremo, secura na boca, necessidade maior que é usual de beber líquido, sensação de náusea, de tonteira, como labirintite, sem causa aparente. Então, de uma hora para outra, a pessoa fica com labirintite. E às vezes, quando vai se averiguar, na realidade aquele desequilíbrio provocado pela labirintite foi por conta de um trauma, de uma abdução. Extrema ansiedade, irritabilidade, impaciência, medo excessivo do contato. Então a pessoa fica tanto com trauma que ela teme muito forte de que um próximo contato por meio de uma próxima abdução chegue a qualquer momento. Às vezes vem também por uma confusão mental, dúvida sobre a realidade, fantasia. Então a pessoa fica um pouco com o pensamento embaralhado. Então a pessoa não sabe em um primeiro momento o que é real e do que não é real. Demora um pouco para retomar a consciência vigilante. Desorientação sobre o tempo, palpitações e dores no peito, sonolências repentinas do dia. Então de uma hora para outra é aquela pessoa que está fazendo as suas atividades habituais e dorme, desliga. É como se fosse um aparelho que desligou naquela hora. Então isso daí é muito perigoso, porque se estiver dirigindo, isso daí pode ocasionar grandes problemas. Então isso daí, essa questão do desligar, né, de parecer que é uma máquina e de uma hora para outra desliga, é aquele amigo que está conversando com você, de uma hora para outra ele fecha os olhos e desligou ali, pronto, foi para outro lugar. Né? Então isso daí pode ser alguma consequência, um trauma provocado por conta de uma abdução. Visão fora do foco, problemas alimentícios ou gastrointestinais, aumento exagerado ou redução da sexualidade, acessos de risos e raiva sem controle, sensação de extrema alegria e paz sem causa aparente, visão de luzes, seres, flashes de luzes e símbolos, ouvir sons, assobios. Então isso daqui é muito importante a gente estar estudando e estar com essa consciência diante do conhecimento, porque se for levado para um médico, psiquiatra, ouvir sons, assobios, pode ser diagnosticado como esquizofrênico, mas às vezes não é um caso de esquizofrenia, é um caso de abduzido. Por isso que é sempre bom a gente ventilar por todas as áreas que a gente pode colocar o nosso parente, o nosso amigo ou até nós mesmos, caso vocês se identifiquem com essas questões, para descartar todas as hipóteses possíveis até chegar à parte física mesmo, fisiológica, né? Viagens fora do corpo, experiências próximas da morte, mensagens espirituais, maior rapidez mental. Então, geralmente o abduzido e alguns contatados, eles relatam que existe uma aceleração no pensamento. Então, a pessoa fica biônica. Ela está fazendo uma coisa e já está idealizando outra e daqui a pouco já está fazendo outra também. Então, existe uma aceleração no campo mental do contatado, do abduzido também. Sentimentos de amor e amizade infinita, sensação de missão, maior capacidade de trabalho, mudança de hábito, de visão do mundo. Em alguns lugares do Brasil, como São Tomé das Letras, lá em Goiás, a Badiânia, tem também o retiro lá do Prembaba. Então muitas pessoas também, enquanto pesquisadas, foram também colocadas também como que tiveram algum contato ou uma abdução com esses relatos de sentimentos de amor e amizade, sensação de missão, maior capacidade de trabalho, mudança de hábito, de visão do mundo. Então isso tudo deve ser equilibrado para justamente a gente não sair da realidade prática aqui que nós vivemos. Muito mais criatividade, maior atenção ao mundo social, político, econômico. Então, é natural que alguns abduzidos e contatados virem ativistas
aí saiam propagando alguns tipos de ideais e inovações em seus campos de atuação ou mudem até completamente o formato de vida e passe também a ser um ativista de uma nova área, novas áreas de interesse. E aqui eu trouxe só um trechinho, não vou ler isso tudo, de acordo com John Mack, que John Mack é um cientista que auxilia sempre nos nossos avanços lá em São Paulo, nos nossos estudos ufológicos, que ele fala assim, que o abduzido começa a ouvir um som, uma luz estranha, azul, branca, amarela, que aparece onde estão. Então isso daqui é um relato que ele, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra também, ele catalogou de alguns abduzidos que narraram um acompanhamento de algumas luzes. Então, para onde o abduzido ia, parecia que alguma luz branca, amarela, azul o acompanhava. Inclusive, alguns relatos de pessoas abduzidas têm dizendo que o campo visual começou a enxergar a aura muito além do corpo físico e justamente nesses tons que estão aqui descritos. O fenômeno atua de forma evasiva, né, sutil e mesmo estranho, mas esse tipo de manifestação é parte intrínseca dele. Então, isso daqui é a pesquisa de John Mack, que ele ainda tem alguns livros, né, todos eles ainda em inglês, ainda não tem em português, que ele narra justamente essas experiências dos abduzidos, propriamente dito, né, nos laboratórios e quais as formas efetivamente de experiências desses abduzidos. Como consequência da abdução, haveria uma mudança de comportamento intencional e os distúrbios posteriores seriam subprodutos. Então, 100% em todos os pesquisados de contatados e abduzidos a mudança de comportamento. Então, depois de um contato, quer seja por uma projeção astral, quer seja pelo campo mental, ou quer seja por uma abdução, há uma alteração de comportamento. O ser humano que foi contatado e abduzido, ele não consegue mais manter uma frequência de comportamento igual a antes do contato ultraterrestre. Isso daí, todos os relatos de todos os pesquisados, todos os que foram regredidos, todos os que foram entrevistados, narram essas experiências de que não conseguem mais ter alguns comportamentos de que antes eles tinham. Nessa mudança de personalidade, o abduzido passaria a ter novas habilidades e interesses. Então, essa mudança também de habilidades e interesses está. Aqui são os reptilianos, né, que muitas pessoas elas têm às vezes uma aversão quando se fala reptilianos, né, as pessoas que já pesquisaram um pouco do campo ufológico pensam que todos os reptilianos são maus, todos os reptilianos agem em campos dimensionais trevosos e auxiliam a processos de obsessores no campo espiritual, enfim. Mas existem também reptilianos que também trabalham para o bem. Inclusive alguns reptilianos que trabalham com a frequência de som. Então, como nós seres humanos, nós somos uma parcela boa e em alguns momentos da nossa vida ruim, enfim, e assim os reptilianos, de acordo com alguns relatos de pessoas que já tiveram contato com esses seres, cujas características do corpo são assemelhadas a esses que estão aqui, narram experiências traumáticas positivas e experiências traumáticas negativas. Aqui são os insetoides e o louva-a-Deus, também de acordo com a descrição de algumas pessoas que tiveram contato com esse ser. Na ufologia, a gente também avança na pesquisa de que o louva-a-Deus ele é responsável pelos processos de hibridização. Tem os greys, que acredito que é o mais conhecido, é o mais comum, por conta da estrutura, aqui com os olhos grandes e a cabeça neste formato. Esse daqui eu acho que é o mais conhecido diante da mídia, dos filmes, enfim. Esse daqui são os greys, que geralmente existem alguns relatos também. Eu quando tive contato com um grey, ele utilizava uma capa que parecia com o do Conde Drácula, era aquela capa alta, preta, e que a depender do signo linguístico que você
receba esse contato com esses seres, você pode pensar que é um obsessor, você pode pensar que é um ser trevoso, enfim, mas ali é um Grey trazendo algum tipo de informação que você vai avaliar se efetivamente é positivo ou negativo, mas o controle nem sempre é possível diante de seres que fogem à naturalidade do nosso convívio. Aqui são alguns relatos de pessoas, falam de homens altos, com uma luminosidade muito forte branca, né? Então tem alguns relatos também, aqui também é um esboço diante de um relato de um abduzido. E tem os híbridos, que alguns seres, né, que apontam tiveram acesso a esses daqui. Esses daqui são os reptilianos híbridos. Então vocês verificam que aqui está o reptiliano e aqui já estão os híbridos. É uma mutação entre ser humano e um reptiliano. É como se fosse um filho de um reptiliano com um ser humano. Isso daqui pode parecer que é algo muito longe, mas isso daí é real. Nos Estados Unidos já existem grandes pesquisas sobre esses híbridos. Aqui, só para ilustrar melhor, como seria o processo de hibridização, né? Então, a pessoa ela é abduzida e esses seres de outras dimensões, eles fazem a fecundação, né? Implantam ali o bebê, e ali aparentemente é uma gestação ali do casal, mas na realidade o filho não é daquele pai, e sim de um processo de abdução, né? Aqui é uma forma de contato de 5º grau, muitas vezes por meio da projeção astral também.